vamos lá. Então, pessoal, vamos lembrar, né, que a gente começou na última aula a ver sobre integrais impróprias, né? Impróprias. Né? O que é uma integral imprópria? Bom, a gente tem dois tipos, né? A gente tem primeiro tipo, que a gente estudou, quando a gente tem funções definidas em intervalos ilimitados. Funções contínuas, tá? Definidas em intervalos ilimitados. Bom, e aí, por exemplo, né, a gente vai calcular a integral nesses intervalos. Então, a gente viu lá, por exemplo, como calcular a integral de 1 até infinito, né, de 1 sobre x² dx. Né? Então, qualquer integral, né, indo um extremo o extremo infinito ao outro finito, então, esse primeiro formato, para a gente calcular, é limite, quando b tende a infinito, da integral de 1 até b da função, né, 1 sobre x² dx. No caso, né, caso geral, se eu ponho uma função f aqui qualquer, a gente fala que essa integral imprópria converge se esse limite existe, caso contrário, ela diverge. Né? E aí, se ela converge, ela tem o valor limite igual ao valor da integral. Então, aqui, ó, só para a gente lembrar, né, por exemplo, né, aqui eu vou calcular a integral, normalmente. Né? Então, vamos integrar aqui 1 sobre x², né, que é x a menos 2. X a menos 2 dx. Isso aqui dá, né, limite, quando b tende a infinito. Então, ó, não esquece as igualdades. Né? Então, vai ficar, bom, integral de x a menos 2, eu vou somar 1, vai ficar x a menos 1, sobre menos 1 de 1 até b. Né? Ou ainda, integral, né? Perdão, limite, quando b vai para infinito. Então, vai ficar menos, quando eu avalio em b, vai ficar 1 sobre b, né? Menos, agora, menos 1 sobre 1, né? Lembra que é 1 sobre x isso aqui. Tá? Bom, quando b vai para infinito, esse limite aqui, 1 sobre b, vai para zero. Aqui, 1 sobre 1 dá 1. Então, isso aqui dá 1. Portanto, essa integral converge. Né? Então, se esse limite não existir, ela diverge. Então, ela converge para 1. Então, essas do tipo 1 são integrais do tipo uma constante até infinito, ou de menos infinito até uma determinada constante, vou colocar aqui, vou colocar até c, f de x dx, e aí a gente sempre escreve, né? Agora, limite, quando a tende a menos infinito, da integral de a até o valor lá dado, f de x dx. Então, mesma coisa, se calcula a integral, ela vai depender do a, né? Aqui um valor, coloquei c, mas aqui qualquer número, né? Eu vou tomar o limite em a. E se o limite existe, a integral converge, se o limite não existe, a integral diverge. Né? E a gente viu que para calcular o limite de menos infinito até infinito, de uma função f de x dx, eu quebro, por exemplo, até o zero. Em geral, o zero é um bom número para a gente quebrar. F de x dx mais integral de zero até infinito de f de x dx. Aí, se as duas integrais convergem, essa aqui converge. Se uma delas diverge, essa aqui já diverge. Então, se eu já calculei essa integral aqui e ela deu que o limite não existe, essa integral diverge. Calculei essa, deu um limite finito. Calcula outra, deu um limite finito. Essa integral converge para essa soma. Tá? Então, as do tipo 1 são as funções definidas em intervalos
ilimitados. As do tipo 2, que a gente já viu também, faltou acho que um caso só para a gente concluir. Então, as do tipo 2 é quando a função ela é ilimitada no intervalo. É ilimitada, né? No intervalo. Por exemplo, né? A gente tem a função aqui, colocar aqui, definida no intervalo 0, 1 e r, que a cada x eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x. Essa função aqui ela é limitada porque quando ela tende a zero pela direita, o gráfico, né, a f de x explode. Né? O que acontece? Ó? O limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x, isso aqui dá infinito, mais infinito. Né? Observa que isso aqui para x tendendo a zero pela direita, significa que o x é maior que zero. Então, os dois positivos, o quociente é positivo. O numerador indo para zero e aqui uma constante, vai dar um limite infinito. Como a fração é sempre positiva, né? Porque o x é maior que zero, ele está indo para mais infinito. Né? Então, aí, né, se eu quero calcular a integral, por exemplo, né, de 0 até 1 de 1 sobre x dx, eu não posso avaliar aqui diretamente, né? Porque essa função ela explode, né? A gente fala explode quando o x se aproxima de zero. Então, a gente sempre escreve, né, limite, quando a tende a zero pela direita, integral de a até 1, né? É a mesma coisa do limite no infinito, só que agora eu vou estar tendendo a um ponto pela direita ou pela esquerda. Né? 1 sobre x dx, vou lá, calculo, né? Ó, limite, quando a tende a zero pela direita, vou calcular a integral, então a integral do 1 sobre x é ln do módulo de x, variando de a até 1. Vou substituir, vai ficar limite. Então, eu faço o cálculo da integral aqui, né, pelas técnicas que a gente já aprendeu. Isso aqui dá ln de 1 menos... Vou tirar o módulo, né, porque 1 é positivo e o a também. Tá? Por isso que eu tirei o módulo. Né? Lembrando que o a tende a zero pela direita, o a é maior que zero. Então, aqui, ó, ln de 1 é zero. Bom, o que dá esse limite? Aí eu volto, né? Lembrando que, vamos só fazer um esboço aqui do comportamento, né, do gráfico da função ln. Então, aqui é x, y, né? ln de 1 é 0. E tem esse comportamento, aqui 1. Ln de 1 é 0, né? Então, quando ele tende a pela direita, ele vai para menos infinito, né? X tendendo a pela direita, desculpa, tendendo a 0 pela direita, o a, né, tendendo a 0 pela direita, a f de a está indo para menos infinito. Então, ó, isso aqui, ó, o ln está indo para menos infinito, com esse menos aqui, ele vai para mais infinito. Ou seja, essa integral imprópria aqui, ela diverge. Tá? Então, a gente viu esse tipo de problema, né, quando é o extremo inferior, ou também, por exemplo, né, se for o extremo superior, né, vou colocar aqui a integral de 1 até 3 de 1 sobre raiz de 3 menos x dx. Então, observa que ela anula o denominador, ela tem uma descontinuidade aqui, né? Ela não é contínua no ponto x igual a 3. Né? Ainda é uma descontinuidade que torna a função ilimitada. Né? Próximo do 3, essa função cresce muito. Então, mesma coisa, né? A gente calcula o limite quando x tende a 3. Bom, agora são valores menores, né? Pela esquerda, da integral de 1, perdão,
Vou colocar b, tá? De 1 até b, de 1 sobre raiz de 3 menos x dx. E agora, como que eu integro isso, né? Vou colocar aqui um asterisco para continuar a conta, tá? Depois, vamos calcular essa integral aí, ó, tá? Eu não vou deixar, vou calcular a integral indefinida, por quê? Lembra que se eu for calcular a integral definida, eu vou ter que atualizar os extremos da nova integral. Então, ó, vamos calcular aqui a primitiva, né, para 1 sobre raiz de 3 menos x dx, né? Isso aqui é igual, integral. Bom, a raiz de alguma coisa é o expoente meio, como está no denominador, é menos meio, né? Então, vai ficar aqui, ó, 3 menos x elevado a menos meio dx. Ok? Só um instantinho. Vou aceitar aqui. Tá? Então, continuando aqui. Então, vou calcular essa integral aqui indefinida, né? Fazendo uma revisão do que a gente viu na aula de sexta. Então, observe que aqui eu vou fazer uma substituição. Vou chamar o de 3 menos x. O du é igual a menos dx, né? Então, vai ficar igual a... Bom, vai ficar integral de u elevado a menos meio. O dx é menos du, então vou pôr o menos aqui e o du. Né? A hora que eu integro u elevado a menos meio, eu somo 1, né? Então vai ficar menos u elevado a meio, dividido por meio, né? Perdão, mais a constante, né? Lembrando que eu estou com a integral, calculando aqui a integral indefinida, né? Então aqui mais c. Volto lá, quem é o u? Bom, o u é 3 menos x, né? Então vai ficar... Bom, mantém a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 2 sobre 1 vezes u, que é 3 menos x, raiz, né? O expoente meio é a raiz. Isso aqui mais c. Então, agora eu volto aqui, ó. Né? Volto aqui, eu já encontrei uma primitiva para essa função aqui. Então, vou substituir lá. Né? Ó, daí, o asterisco aqui em cima, né? É igual a limite quando b tende a 3 pela esquerda. Vou substituir a primitiva que eu achei, né? 2 menos 2 raiz de 3 menos x de... Vamos só olhar lá. Para cima um pouquinho. De 1 até b, né? De 1 até b. Isso aqui dá o quê? Bom, dá limite quando b tende a 3 pela esquerda. Vai ficar menos 2 raiz de 3 menos b. Né? Isso, menos. Agora eu vou avaliar no 1, né? Vai ficar, de novo, menos 2 raiz de 3 menos 1. Né? Bom, o que vai dar isso aqui? Ó? Quando eu tomo o limite b tendendo a 3, eu posso substituir 3 aqui, vai dar 0, né? Menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar 2 raiz de 2. Ou seja, esse limite existe. Se esse limite existe, a integral imprópria converge, né? E converge para esse valor. Tá? Então, o que a gente viu na aula de sexta foi até aqui, né? Bom, o que pode acontecer, por exemplo, é a gente, nessas do tipo 2, que a gente tem que o limite não existe no ponto que ele está no meio do intervalo. Né? Então, se a descontinuidade estiver no
livre do intervalo. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem simples dessa. Ó, vou considerar aqui, ó, a minha função f, tá? Ela é definida de -1, 0, união 0, 1, em R, que a cada x aqui, ó, eu vou ter deixa eu só pensar aqui, pode ser raiz cúbica de x, de 1 sobre essa raiz cúbica, perdão. Senão não tem descontinuidade aqui, né? F de x igual 1 sobre raiz cúbica de x. Observa que quando x se aproxima de zero aqui, ó, a raiz cúbica se aproxima de zero, né? Então ela está explodindo. Se ele se aproxima de zero pela esquerda, ele vai para menos infinito, a f. Se aproxima de zero pela direita, vai para mais infinito. Bom, e aí, então, o zero ele não é, né, um extremo. Ele está aqui entre os dois, né? Porque a função não está definida no intervalo todo, né? Ela não está definida em zero, mas quando eu tomo o limite, quando o x se aproxima de zero, ela tem uma descontinuidade do tipo infinito, né? Pode ser que seja um lado só. Nesse caso, tem dos dois, né? Então, bom, se eu for calcular a integral aqui de -1 até 1, de 1 sobre raiz cúbica de x, dx, ele vai se comportar muito parecido com o que a gente fez aqui, né? Ó, quando a gente tem, cadê? Nesse caso aqui, ó, de menos infinito até mais infinito dessa função, tá? Então vai se comportar muito parecido com esse aqui. Vou ter que quebrar em duas. Duas, só que desse tipo, né? Do tipo 2. Então, para eu calcular isso aqui, eu vou ter que verificar a integral de -1 até a descontinuidade, o zero nesse caso, né? De 1 sobre raiz cúbica de x dx, mais a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz cúbica de x dx. E aí, bom, essa aqui converge, C e somente C, essa e essa converge. Então, se uma dessas duas diverge, automaticamente essa diverge. Se as duas convergem, essa aqui converge para a soma dessas duas. Tá vendo que aqui o problema é no zero, né? Ó, eu não posso, essa função não está definida em x igual a zero, né? Quando x se aproxima de zero, isso aqui, essa função ela explode. Tá? Então, ó, para isso a gente vai ter que calcular cada uma separadamente, né? Integral aqui ó, de -1 até zero. Cadê? Ó, de -1 até zero. De 1 sobre raiz cúbica de x dx. Então, bom, lembrando, né? A gente tem uma descontinuidade do tipo infinito aqui no zero. Então, para calcular essa integral é limite. Quando b tende a zero, bom, é menor que zero, então é pela esquerda. Integral de -1 até b. Eu vou colocar já a raiz, né? Vai ser, deixa eu colocar, fazer o passo certinho. Raiz cúbica de x dx, tá? Então, eu só vou escrever o 1 sobre raiz cúbica de x com a potência de x, né? Observa que não é 1 sobre x, então a integral disso aqui não dá ln, né? Dá a potência de x. B tendendo a zero pela esquerda, integral de -1 até b. Então, raiz cúbica é x elevado a 1/3, né? Mas ele está no denominador, então é x elevado a -1/3 dx. Bom, agora eu calculo integral, né? Vai dar limite quando b tende a zero pela esquerda. Vai ficar, vou somar 1, né? -1/3 mais 1 dá 2/3. Dividido por 2/3.
né, de menos 1 até b. Então, bom, vou avaliando lá, né, limite. Quando b tende a zero pela esquerda, né, então, conserva essa e multiplica pelo inverso dessa. Então, vai ficar 3 meios, né, de raiz cúbica de x ao quadrado, certo? De menos 1 até b. Isso aqui dá o quê? Ó? Limite, quando b tende a zero pela esquerda, vou deixar o 3 meios aqui. Então, vai ficar raiz cúbica de b ao quadrado menos raiz cúbica de 1. Né? Menos 1 ao quadrado é 1. Bom, quando b tende a zero, isso aqui vai para zero. Isso vai para zero. Então, esse limite vai para 3 meios vezes menos raiz de 1, que é menos 1. Isso aqui dá menos 3 meios. Então, essa integral imprópria aqui, ó, ela converge para menos 3 meios. Agora vamos... Então, essa primeira parte convergiu. Então, agora eu vou ter que olhar a segunda. Que dá a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz cúbica de x dx. Agora o problema está no extremo inferior. Então, vai ser limite quando a tende a zero, né? Só que agora eu estou com valores maiores que zero. Então, tende a zero pela direita, da integral de a até 1, 1 sobre raiz cúbica de x dx. Tá? Sempre eu tenho que passar, eu não posso vir aqui e calcular direto. Tá? Porque eu só posso calcular aqui quando a função é contínua no intervalo fechado. E ela não é contínuo zero, não está nem definida em zero. Então, ó, limite, quando a tende a zero pela direita, aqui a gente já calculou o valor dessa integral, né? Está aqui, ó. O integrando aqui é o mesmo, né? Então, vai ficar 3 meios de raiz cúbica de x ao quadrado de a até 1. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Limite, quando a tende a zero pela direita, 3 meios, vai ficar raiz cúbica de 1, que é 1. Né? Aqui eu coloquei raiz cúbica, tá certo. 1 ao quadrado é 1, né? Menos raiz cúbica de a. Bom, quando a tende a zero pela direita, isso aqui vai para zero. Raiz cúbica de 0 é 0. Então, isso aqui converge para 3 meios da raiz cúbica de 1, que é 1, né? Para 3 meios. Então, bom, a integral de menos 1 até 1 de 1 sobre raiz cúbica de x dx, ela converge para a primeira parte deu menos 3 meios e a segunda parte deu 3 meios, ou seja, ela converge para zero. Então, essa integral imprópria aqui, ela converge para zero. Tá? Então, sempre que eu estou com uma integral imprópria desse tipo, né, que a descontinuidade ela está no, não está nos extremos do intervalo aqui, né, ou seja, a função não está definida nesse ponto, né, ela tem uma descontinuidade tipo infinito. Então, a hora que eu vou integrar, eu tenho que quebrar a integral de menos 1 até 0 e do restante. Tá? Quer ver o que daria se a gente fizesse direto? Ó, vou até colocar aqui, ó, errado. Nesse caso ela vai dar... Deixa eu ver aqui, peraí. Nesse caso ela vai dar 0, né? Porque o jeito que eu fiz aqui, ela ficou no intervalo simétrico, né? Tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó.
Tá? Não posso fazer isso dx. Ó. Já calcular aqui integral, vai ficar 3 meios de raiz cúbica de x quadrado aqui, ó. De menos 1 até 1, tá? Isso está errado. Nesse caso ainda vai dar zero, tá? Mas isso está completamente errado. Se eu tirar aqui e não colocar um intervalo simétrico, aí vai dar coisa diferente aqui, tá? Se não fosse de menos 1 até 1, né, deu certo porque o intervalo é simétrico. Ok?